Olá, que bom que tu chegastes aqui, é muito bom te ter aqui. Hoje vai ser trânsito, congestionamentos. Eu tô descendo aqui da garagem do prédio, que a gente vai ali no congestionamento que tá sempre se rolando nas obras da COP30. Por conta disso, toda vez esse horário, a galera fica embolada lá, a gente vai pedalar lá com certeza. Afinal de contas, a gente vai fazer um passeiozinho maroto para poder esquentar o couro. Então a gente vai acelerar aqui, certamente, fazendo assim, ó. Oh, ió. Vem de embora. Já aqui a gente vai se preparar para sair da ciclofaixa e eu tô sempre olhando para minha direita para saber se é possível ir para lá, porque eu vou precisar seguir reto e não tem como mais seguir pela ciclofaixa, porque tá tudo fechado ali, né? Então eu já vou procurando esses espaços, observando sempre se esses motociclistas vão se movimentar. E se eles forem, igual como esse carinha conseguiu ir ali, eu já vou ter ele como referência para eu poder realmente saber se eu tenho espaço para poder me enfiar também ali no trânsito e ganhar essa vaga aqui. Eu já vou me posicionando aqui pro lado esquerdo, sempre ocupando uma vaga de carro, e eu consigo zonear isso para me mostrar pro carro de trás que eu vou ficar aqui. E para me procurar ter uma zona mais segura, eu já coloco aqui perto, para a esquerda, dentro dessa placa aqui, e observando sempre a distância com a minha mão. Da placa dessa COP30 aí com a minha mão. E aqui eu já giro para me seguir pro meu caminho em paz e em segurança. E eu me deparo, sabe com o que? Com o cara que foi pescado ali, ó. O motociclista foi pescado pela rede ali e conseguiu escapar. Daí agora eu vou te levar ali para um lugar maroto, que é para te mostrar uma situação bem peculiar. Vem aqui, rapidinho. E cá chegamos numa situação que ela é bem complicada muitas das vezes. Por quê? A gente vai achar que está trafegando na nossa ciclofaixa incrível ali, toda bem sinalizada, dupla, e como ela é larga, isso deixa as pessoas confortáveis, aquelas de carros e caminhões, de trafegarem aqui. Sim, e olha, tá vendo lá? Um motociclista brotando do nada na esquerda, e olha outro vindo aqui, tá vendo? Sempre isso acontece quando a gente tem esse tipo de congestionamento nessas ciclofaixas, cara. É incrível. E o que eu tô fazendo? Eu sempre tô olhando para a esquerda para ver se não vai brotar ninguém aí em cima de mim. E meus dedos são muito rápidos para apertar no freio e eu conseguir brecar. Mas eu já prevendo que eu iria perder o semáforo lá na frente, o que eu vou fazer? Eu já vou me posicionar para entrar nesse engarrafamento aí e aguardar o sinal abrir para me poder passar lá pro outro lado, para me poder seguir minha rota mais tranquilo. Aí eu evito também mais problema. E eu já vejo que tem um corredor livre ali, eu vou fazer sim essa entrada maravilhosa aqui para me conseguir já ficar só no aguardo, esperando o tempo correto para mim não passar nenhum tipo de perrengue. E se tiver uma brecha, eu conseguir não ficar muito tempo nesse lugar, porque ele não é muito saudável para o ciclista, não. E a gente agora vai vir ali ver sinais de esperança, sim, porque a gente acredita na humanidade. E aqui eu achei incrível, porque eu vi aquele caminhão quebrado, não porque o caminhão tá quebrado, mas é porque ele estacionou fora da ciclofaixa, deu alerta direitinho, como manda a cartilha, cara. E me deu até um ok, eu fiquei super feliz, resolvi registrar para dizer, nós acreditamos sim na humanidade. Agora eu vou te levar para uma outra situação, chega lá. E a nossa vida, cara, é cheia de histórias cabulosas, como essa que eu vou te contar agora. Estava eu trafegando na minha ciclofaixa incrível aqui, e eu me deparo com essa situação que eu achei bem peculiar e resolvi filmar para saber o que está acontecendo. Aquele moço ali que está colocando aquele triângulo é o motorista daquele carro branco, e ele acabou se chocando com um motociclista que estava trafegando na ciclofaixa, cara. E não só ele, como outros também, por conta que esse horário é de rush. E aí muitos motociclistas acabam usando a ciclofaixa para poder andar mais rápido. A vida deles é mais importante, entendeu? E eles se sentem mais seguros. Já expliquei isso várias vezes. Mas o que acontece? Aqui tem uma entrada pro terreno dos bombeiros ali, que tem uma igreja, alguma coisa assim. E vai muita gente nesse dia e nesse horário, entrando de carro e saindo também.
E a gente tem que ficar sempre alerta. Mas tu acha que isso é a calamidade que tá acontecendo aí? Não te escutou, não? Tem um cara aqui atrás de mim, ou uma mulher aqui atrás de mim, jogando luz e buzinando, porque ela queria passar. E ela tava aqui, ó. E ela vai ficar várias vezes buzinando aí, tu vai escutar até. E eu não vou sair, cara. Quanto mais ela buzina, mais eu quero ficar aqui parado, para ela entender que esse aqui é um espaço reservado pro ciclista, cara. Isso é uma ciclofaixa. Isso aqui é o nosso direito primordial, cara. Não existe um carro me buzinar para me sair da minha ciclofaixa para ele poder trafegar aqui. Não só isso, começa a brotar também outros motociclistas ali, sabe? Eu achei isso mais absurdo. E aí o cara fazer aquela peleja ali para colocar aquele tranco que nunca fica. E muitos motociclistas passam ali para ficar observando o que está acontecendo. Daí o outro carinha que resolve ser meu vizinho e conversar comigo e reclamando da outra que estava buzinando, depois ele segue, né? Observando. E eu, depois que vi a moça ali indo embora, quando ela tirou o carro da ciclofaixa, aí sim eu saí para poder seguir, ó lá. Aí foi quando ela já estava realmente dobrando para entrar no terreno dos bombeiros. Pensando o quê? Quem comanda aqui sou eu, rapaz. Mas vem aqui que eu vou te mostrar uma outra situação bem legal. Nós estamos diante de uma situação bem gostosa, porque é um pedalzinho no final de tarde e aos roncos de motores de moto, carros e tudo mais, eu fico tranquilo ocupando uma vaga de carro ali no meio do trânsito, sem problema nenhum, e observando sempre as setinhas nos alertas dos carros ali para saber se eles vão trocar de faixa ou não. E tentando achar algum motociclista, quando eu acho, eu tento seguir ele para poder saber se ele vai ser minha referência ou não. E se tu ficas do lado do motociclista, tu consegue ficar com uma zona de segurança maior ainda. E eu observo sempre esse carro aqui na esquerda, dando aquela setinha. Essa setinha do lado ali do carro é muito boa, porque aí já me deu a informação de que eu não vou conseguir ter aquela janela que eu sempre tenho para poder já entrar ali no início da faixa expressa. E eu já aproveito que o ônibus está trocando de faixa, porque vai criar esse corredor maravilhoso, então eu acelero. Acelero até eu ver que tem um sinal de freada brusca, e eu freio também bruscamente. E já tirando para a esquerda no espaço que se sobra. E como tem aqui a liberdade para me poder entrar de volta na faixa expressa, já fico mais tranquilo. E a gente se despede com certeza aqui, com musiquinhas, certamente no final. E agradecendo por tu ter ficado e compartilhado junto comigo a experiência do que é viver um ciclismo urbano. A gente se vê com certeza na próxima semana. Namaskar! Região Norte, ferida aberta pelo progresso, sugada pelos sulistas e amputada pela consciência nacional. Vão destruir o ver o peso pra construir um shopping center. Vão derrubar o Palacete Pio pra fazer um condomínio. Coitada da cidade velha que foi vendida pra Hollywood, pra ser usada como albergue no novo filme do Spielberg. Quem quiser venha ver, mas só um de cada vez. Não queremos nossos jacarés tropeçando em vocês. Mentalidade criada sobre a região. Por que que tanta gente teme? Norte não é com M. Nossos índios não comem ninguém, agora é só hambúrguer. Porque ninguém nos leva a ser só o nosso minério. Quem quiser venha ver, mas só um de cada
gente toma guaraná quando não tem Coca-Cola. Chega das coisas da terra, que o que é bom vem lá de fora. Transformados até a alma, sem cultura e opinião. O nortista só queria fazer parte da nação. Chega de malfeitura, chega de triste rima, vivam a nossa cultura. Queremos o norte lá em cima, porque onde já se viu, isso é balé.